Fala galera, beleza? Então neste vídeo eu estarei falando a respeito do gasto calórico diário, ou seja, a quantidade de energia que uma pessoa precisa, neste caso energia em calorias, durante um dia, ou seja, o gasto calórico diário. Lembrando o seguinte, se estarem dúvidas a respeito deste assunto, você pode estar acessando aqui o blog que eu criei, www.multipapo.com.br, e aqui, se você não vier diretamente para essa página que tem assuntos relevantes ao tema, você simplesmente clica em dieta e saúde que você será redirecionado para cá. Agora aqui voltando então. Então no caso do gasto calórico diário, seria a soma de dois fatores. A taxa metabólica basal, que é o tanto de energia que seu corpo consome mesmo que você fique em repouso absoluto, ou seja, a quantidade de energia que ele gasta para manter as necessidades vitais, ou seja, a manutenção da vida, ou seja, o coração batendo, os órgãos internos funcionando, mesmo que você fique em total repouso. Mais o fator atividade física, que é um nível de atividade baseada no seu dia a dia, na sua rotina. Por exemplo, se você faz exercícios físicos, se o seu trabalho é bastante pesado. Então, para se chegar ao gasto calórico, primeiramente você tem que achar a taxa metabólica basal. Então, no caso, eu desenvolvi essa tabela e ela faz o cálculo automaticamente baseado na fórmula do Dr. Harris Benedict, que é uma fórmula muito aceita pelo pessoal do ramo de nutrição, nutrólogos, nutricionistas e coisas do tipo, quando você precisa chegar a um valor aproximado do gasto calórico, para se ter uma referência, mas ela é bem, assim, digamos, bem precisa, tem um grau de precisão bem aceito. Então essa tabela, ela, com base na fórmula, tem tanto aqui uma para mulheres e uma para homem, lembrando que elas são, no começo aqui, por exemplo, a da mulher começa com 665 e a do homem com 66. Está exatamente correto, é desta forma mesmo. O que acontece é que o restante da fórmula da mulher é diferenciada da do homem, mas se chega a valores, aos valores esperados. E no caso dessa tabela, eu insiro os valores aqui, com base nas perguntas aqui, qual a sua idade, qual o seu peso, qual a sua altura, e ele automaticamente substitui aqui no caso das mulheres e aqui no caso dos homens. Automaticamente substitui e calcula. Então, por exemplo, aqui eu coloquei dois indivíduos idênticos. Eu vou estar até alterando para vocês verem, mas eu vou colocar novamente tanto um homem quanto uma mulher com características idênticas, para vocês verem que vão dar resultados diferentes. Então, por exemplo, aqui, vamos colocar um homem de 30, 70 quilos, 1,70 m de altura. E também uma mulher de 30 anos, 70 quilos, 1,70 m. Então aqui você chegou aos seguintes resultados. Para o homem ele precisaria de 1.671 para a sua taxa metabólica basal e a mulher 1.502 para a sua taxa metabólica basal. O homem, pelo seu metabolismo ser diferente, ele consome mais energia que a mulher, mesmo que fossem indivíduos com características semelhantes. Certo? Essa seria a taxa metabólica basal, mas aqui no vídeo nós estamos falando em gasto calórico diário. Então, para isso, entra o fator atividade física, que no caso seria baseado mais ou menos nisso daqui. Sedentário, levemente ativo, moderado ativo, bastante ativo e muito ativo. Então, isso daqui é pessoal. Então, cada um tem que determinar qual seria o seu nível de atividade física, com base no quê? Com base na sua rotina diária. Se você pratica atividades físicas, o quanto de atividades físicas você pratica. E com base nisso, você determina aqui o valor. Vamos supor aqui, isso daqui já seria basal, que é aqui, automaticamente está calculado. Então você precisa vir aqui e substituir por um valor que seja condigente com as suas características. Porque se você se classificasse como levemente ativo, então você viria aqui e substituiria por 1.375. Você vem aqui, 1.375. Então esse homem precisaria de 2.298 calorias para quê? Para não engordar e não emagrecer.
esse seria o gasto calórico diário necessário dele, para se manter no peso dele mesmo. Agora aqui a mulher. Agora vamos supor que essa mulher fosse bastante ativa, ela praticasse exercícios físicos de 4 a 5 dias por semana, e o seu próprio trabalho fosse um trabalho no qual tivesse bastante movimentação, então a gente multiplicaria o fator aqui por 1.725. Então vem aqui, ó. Essa mulher, ela poderia consumir 2.591 calorias. Para quê? Para não engordar e não emagrecer. Esse seria o gasto calórico diário dela, e esse daqui de um homem. Então, esse fator nível de atividade é o que faz a diferença na quantidade de consumo, por exemplo, de um indivíduo com mesmas características. Vamos supor que 2 homens exatamente com essas características. Mas o que diferencia? O nível de atividade. E o mesmo vale também para mulheres. Então, neste caso, seria isso. O gasto calórico diário, que é a soma do basal, vezes o fator atividade física. Então, no caso, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Se tiver interesse em estar adquirindo essa tabelinha, é só entrar aqui em contato pelo e-mail, minhatabela@gmail.com. A referência dessa tabela é TB01 e estarei passando mais informações a respeito de como adquirir. Então é isso aí, galera. Falou!